Eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês já disseram essa frase? Eu não levo desaforo para casa. Talvez você não tenha dito, mas você já ouviu essa frase certamente, né? E será que nós continuamos dizendo essa frase hoje ainda? Espero que não. O que vocês acham? Um cristão deve dizer esse tipo de coisa? Será que isso faz parte da nossa nova vida, da nossa caminhada com Jesus? Mas, já que estou perguntando se um cristão deveria falar isso, vocês acham que Jesus alguma vez disse isso? Certamente não está registrado nas Escrituras. Será que Jesus levou o desaforo para casa? Será que nós, como cristãos, levamos desaforo para casa? Bom, eu estou usando essa frase para introduzir o nosso assunto dessa noite, e vocês estão como igreja nessa série chamada Iscas de Satanás. Agora deixa eu falar com os pescadores aqui. Talvez o pastor Marcos já tenha até feito isso, né, quando introduziu essa série, mas temos pescadores aqui entre nós? Alguém que gosta de pescar? Ali, ó, o pessoal ali. Eu vou confiar que vocês estão falando a verdade para mim, tá? Mas é uma pergunta muito simples. O que é melhor quando eu quero pegar um peixe? É eu jogar o anzol, só o anzol, ou colocar uma isca junto para pegar o peixe? A isca é mais eficaz, não é? Pegar o peixe com a isca. Quando nós estamos falando da caça de animais e os caçadores que usam armadilha, a coisa funciona do mesmo jeito. É necessário uma isca para atrair o animal até aquela armadilha. E falando de volta aqui com os nossos amigos pescadores, os pescadores estão do lado de cá, gente, então vou voltar para cá, tá? Falando de novo com os nossos amigos pescadores aqui. Você tem alguma isca favorita? Minhoca, camarão. Camarão está meio caro para usar como isca, né? Mas um peixe menor, se você quer pegar um peixe maior. Até pão, massa, o pessoal usa. Uma isca artificial. Vocês têm alguma isca favorita? Pode ser, né? Bom, na nossa série Iscas de Satanás, o nosso assunto de hoje é uma isca específica. E para introduzir, para falar sobre essa isca específica, eu queria dizer para vocês que a palavra grega para isca, e vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra grega para isca é skandalon. Essa palavra skandalon também pode ser traduzida como pedra de tropeço, ou mesmo, se nós quiséssemos traduzir de forma literal, como escândalo. Mas grave isso, por favor. Escândalo, no grego, no texto original do Novo Testamento, significa uma isca de caça. Tudo bem? E Satanás faz do mesmo jeito. Satanás faz que nem os nossos amigos pescadores ou que nem os caçadores. Nem perguntei se tinha algum caçador aqui, mas de repente pode até ser que tenha. Satanás faz do mesmo jeito. Ele não vem diretamente vestido de vermelho, com os 2 chifres, um rabo, um tridente, para nos caçar. Ele não faz assim. Ele usa iscas. E ele também tem as suas iscas favoritas. E uma das iscas favoritas de Satanás é a ofensa. Com isso em mente, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no principal texto dessa noite. Lucas 17, 1 a 10. Eu vou ler aqui a NVI, a Nova Versão Internacional. Mas eu vou fazer um pequeno ajuste. Eu vou colocar no original, ou de acordo com o original, a palavra escândalo. Só para ficar mais de acordo com aquilo que eu acabei de expor para vocês. Mas lembrem, por favor, que essa palavra escândalo significa uma isca. Uma isca como numa caça ou como na pesca. Tá bom? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele por meio de quem eles acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar um desses pequeninos. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe.
Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo? Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, consagramos a Ti esse tempo de meditação sobre a Tua palavra. Traz à luz aquilo que tem servido de isca de Satanás nas nossas vidas. Que possamos deixar de lado toda a ofensa e viver na liberdade espiritual que o Teu Filho, Jesus Cristo, já conquistou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A questão central dessa passagem de Lucas que nós acabamos de ler, irmãos, essa passagem que serve como ponto de partida para a nossa meditação nesta noite, a questão central de Lucas 17, 1 a 10, é que é inevitável que aconteçam escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos. Em outras palavras, é inevitável que existam coisas que nos façam tropeçar. É inevitável que surjam ofensas que possam ser guardadas no coração de uma pessoa e ela fique aprisionada por Satanás. Então, se eu pudesse resumir essa percepção inicial, eu diria que Jesus afirmou que é impossível viver nesse mundo sem ser ofendido. Já dizia um velho ditado, quem está na chuva é para se molhar. Se nós estamos no mundo, nós vamos ser ofendidos. É impossível viver nesse mundo sem ser ofendido. Mas Jesus não falou só isso. Jesus falou também que é muito melhor ser ofendido do que ofender. Tem um negócio estranho lá sobre uma pedra de moinho, jogar o cara no mar. Isso é uma hipérbole, tá bom? É uma figura de linguagem, um exagero. Mas o que Jesus está dizendo é que é melhor. Por pior que seja ser ofendido, é melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. É coisa muito séria nós ofendermos os nossos irmãos e fazermos com que eles tropecem. Quem faz isso está numa situação muito complicada, de acordo com o Evangelho. Mas, além disso, Jesus também ensinou seus discípulos, já que é inevitável que venham ofensas, e já que é melhor ser ofendido do que ofender, Jesus ensinou aos seus discípulos a necessidade de perdoar. E 7 vezes ali é uma maneira de comunicar com um número que o perdão é ilimitado e irrestrito, tá bom? Numa passagem paralela, você vai encontrar o número 70 vezes 7. Isso não significa que você precisa fazer um caderninho e ficar anotando, tá? Quando chegar em 490 eu paro de perdoar. Não, não é isso. É que o perdão é, de acordo com Jesus, ilimitado e irrestrito. Agora, é inevitável que aconteçam ofensas, mas nós não podemos guardar essas ofensas nos nossos corações. Foi diante dessa orientação, desse mandamento de Jesus acerca do perdão, que os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Perceberam isso, irmãos? Não foi diante dos milagres, não foi diante da ordem para que eles fossem e curassem os enfermos, não foi diante da ordem para que eles fossem e expulsassem demônios, não foi nem diante da ordem para que eles fossem ressuscitar os mortos, também não foi para caminhar sobre as águas, nada disso. Os discípulos pediram que o Senhor aumentasse a fé deles. É claro que eles precisavam de fé para todas essas outras coisas, mas os discípulos pediram que o Senhor aumentasse a fé deles diante do mandamento de que é necessário
perdoarmos os nossos ofensores de forma irrestrita e ilimitada. É como se eles estivessem dizendo assim: eu não tenho fé para isso, Senhor. Se é assim a vida contigo, aumenta a minha fé. Agora, para encerrar então, Jesus contou uma parábola, conhecida como a parábola do servo inútil. E o objetivo dessa parábola, irmãos, não é falar sobre serviço. Perceberam o contexto? Perceberam onde ela vem? O objetivo dessa parábola é dizer que perdoar é o mínimo que se espera de nós. Não é quando eu sirvo, eu sou um servo inútil. Não é isso, embora também você pode aplicar o serviço, tá bom? Não se encha, não enche o seu coração de orgulho se você faz qualquer coisa por Senhor. Essa parábola também serve para isso. Mas o objetivo principal de Jesus ao contar essa parábola, no contexto do perdão, foi: então, quando você conseguir perdoar, fazer isso que parece ser tão difícil, não se orgulhe, não se ensoberbeça. Não ache que você está fazendo algo mirabolante, algo extraordinário. Você fez apenas o que se esperava de um servo de Deus. O mínimo que se espera de nós? Como assim? Você está me dizendo, Carlos, que não importa quantas vezes alguém peque contra mim, quantas vezes alguém me ofenda, e não importa o tamanho da ofensa, não é mais do que a minha obrigação perdoar? Calma. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi Jesus. Mas essa pessoa poderia continuar e dizer assim: não, Carlos, só um pouquinho. É impossível viver no mundo que nós vivemos hoje sem ser ofendido. Você já falou. Então também deve ser impossível viver sem guardar ofensas. Não, para pensar. Começa a pensar. Pensa no trabalho. Você não conhece o meu chefe. Aquele cara ranzinza, que está sempre reclamando, está sempre me exigindo mais do que eu posso entregar e nunca está satisfeito. E aquele meu colega de trabalho impertinente, que está sempre contando uma piada de mau gosto. Além do mais, no meu trabalho, eu sou excluído e sou zombado, porque eu sou cristão. É impossível eu não guardar ofensas no trabalho. E com os meus amigos, então, você já sabe, Carlos, você tem ideia de quantas pessoas deixaram de ser meus amigos porque eu ofendi? Ou de quantas pessoas eu me afastei porque eu as ofendi? Não tem como. Nos relacionamentos interpessoais, como o pessoal diz, é impossível não ofender e não guardar ofensas. E na família? Quanto mais próxima a relação, mais grave a ofensa. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. As marcas mais profundas são deixadas pelas ofensas realizadas por pais contra filhos, por filhos contra pais, por maridos contra mulheres, por mulheres contra maridos, por irmãos contra irmãs, por irmãos contra irmãos. E aqui eu incluo também os irmãos em Cristo. Infelizmente, na igreja, nós também ofendemos e somos ofendidos. É inevitável que aconteçam ofensas. Se é assim, irmãos, como podemos suportar as ofensas e perdoar? Como podemos suportar as ofensas e perdoar? O problema disso tudo é que a pessoa que guarda uma ofensa se torna amargurada. Morder a isca de Satanás nos impede de ver as nossas próprias falhas, porque nós transferimos a nossa responsabilidade para os outros. Tudo é sempre culpa dos outros, já que nós somos sempre ofendidos. Se nós guardarmos as ofensas nos nossos corações, temos dois caminhos naturais. O caminho do isolamento ou o caminho da agressividade. Se você guardar as ofensas no seu coração, é inevitável que você seja ofendido, mas nós estamos falando de guardar essas ofensas no seu coração. Quais são os dois caminhos naturais para quem guarda uma ofensa no seu coração? O isolamento ou a
agressividade. O primeiro caminho, a pessoa que se isola, ela deixa que o orgulho leve a encobrir a ofensa. Por causa do seu próprio orgulho, a pessoa faz de conta que nada aconteceu. Essa pessoa passa a dizer para si mesma e para os outros que aquilo não foi nada. Essa pessoa deixa de ser vítima aos seus próprios olhos e cai no orgulho. E infelizmente, irmãos, o orgulho é um pecado biblicamente mais grave do que qualquer ofensa que possa ter sido praticada contra nós. Só porque eu fui maltratado, eu não tenho o direito de ficar preso a uma ofensa. Um erro não justifica o outro. Na verdade, o caminho do isolamento é uma bomba relógio. O isolamento, o orgulho, a amargura que ficam reprimidos para contornar a ofensa, para dizer que aquilo não foi nada, eles, uma hora ou outra, virão para fora. E o prejuízo para a própria pessoa e para os outros ao seu redor será enorme. A outra reação natural à agressividade, à ofensa, é a agressividade. Provérbios 18:19 diz que um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. A pessoa que se torna agressiva em razão de uma ofensa que foi praticada contra ela, produz novas ofensas por onde quer que ela vá. Essa pessoa constrói uma fortaleza mental, um padrão de pensamento pelo qual toda informação é processada. E se essa pessoa que escolhe o caminho da agressividade for um cristão, esse padrão mental faz com que ela venha a manipular os textos bíblicos para justificar a sua posição. A verdade, irmãos, é que guardamos ofensas porque não perdoamos. Nós só guardamos ofensas porque não perdoamos. Vejam o que John Bevere escreveu no livro A Isca de Satanás. Se você está ofendido e não consegue perdoar, e se recusa a se arrepender por esse pecado, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Alguém já disse que não perdoar é como atear fogo em si mesmo e esperar que a outra pessoa morra intoxicada pela fumaça. Não perdoar é como atear fogo em si mesmo e esperar que a outra pessoa morra intoxicada pela fumaça. A única pessoa que sai prejudicada com isso sou eu. Como nós podemos suportar as ofensas e perdoar? Vocês lembram que eu acabei de dizer que diante da ofensa existem dois caminhos naturais: o isolamento ou a agressividade. Mas ainda existe um terceiro caminho. Um terceiro caminho que não é natural, é sobrenatural, é espiritual. O que nós aprendemos na presença de Deus, nenhum ser humano pode nos ensinar. Para considerarmos esse caminho espiritual para lidarmos com as ofensas, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a primeira carta de Pedro. Meus irmãos, a primeira carta de Pedro é um livro fascinante da Bíblia. Recomendo a leitura dele para vocês. Nós poderíamos passar por vários trechos dessa carta. Originalmente, eu tinha separado passagens do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, mas ia ficar demais. Então vamos pegar aquilo que é o cerne, para nós compreendermos como viver uma vida livre de ofensas. E vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versos 19 a 25. Lembrem que é inevitável que venham ofensas. Palavras de Jesus. Agora vamos ler as palavras do seu discípulo Pedro. Porque é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ou alguém seja ofendido, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Eu posso tranquilamente trocar aqui para ajustar ao nosso tema e dizer: se vocês suportam ofensas por terem feito o bem,
Isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o seu Pai Celestial. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Amém. Pedro escreveu essa carta a partir de Roma. Ele estava em Roma quando ele escreveu, e ele escreveu para as províncias romanas na Ásia. A gente já conversou um pouquinho sobre a província, ele escreveu para as igrejas na província romana da Ásia. E a gente já conversou um pouquinho sobre a província romana da Ásia no dia 23, então alguma informação sobre aquela região eu já passei para vocês. Mas essa carta foi escrita em algum momento entre o final da década de 50 e o começo da década de 60 depois de Cristo. No momento em que, ou no período em que Nero era o imperador romano. Isso é certo. Pedro escreveu durante o império de Nero. E Nero foi o primeiro imperador, vocês sabem isso, Nero foi o primeiro imperador a perseguir oficialmente a igreja. Até então, os cristãos eram perseguidos pelos próprios judeus ou pelos outros gentios, mas não de forma oficial. A perseguição imperial oficial começou no ano 64 depois de Cristo, naquele conhecido episódio em que Nero colocou fogo na cidade de Roma no meio da sua loucura, e depois, para se escapar, ou para escapar, para sair ileso, ele acusou os cristãos de terem causado aquele incêndio. O resultado foi que a perseguição inicial começou, e começou da pior forma possível. Os cristãos não eram apenas crucificados, eles eram também colocados em estacas e queimados vivos. Eu até creio que por evidência interna, especialmente o verso 12 do capítulo 4, eu creio, é uma convicção particular, que Pedro escreveu essa carta após o começo da perseguição de Nero. Mas a maioria dos estudiosos entende que a carta deve ter sido escrita antes do começo da perseguição. Tá bom? Isso é controverso. Mas isso, na verdade, não importa. Porque quer os cristãos estivessem sendo perseguidos oficialmente pelo império, quer a perseguição fosse apenas extraoficial, o fato é que os cristãos eram desprezados por todo o império. Eles eram ofendidos, eles eram humilhados, eles eram tratados como gente de segunda categoria. Apesar da conduta exemplar deles, eles eram ofendidos e rejeitados pelo simples fato de serem cristãos. Pedro escreve a sua carta, então, para encorajar os seus irmãos. É uma carta de encorajamento. Ainda que eles estivessem sofrendo injustamente, eles não deveriam guardar aquelas ofensas nos seus corações. E por que eles não deveriam guardar aquelas ofensas? Como os seguidores de Jesus poderiam perdoar os seus ofensores? Eles podiam fazer isso porque Jesus nos deixou o exemplo. Na verdade, irmãos, se nós considerarmos o ensinamento bíblico, nós estamos diante de algo muito maior do que simplesmente um exemplo. Exemplo, para mim, são o pastor Tércio e o pastor Marco, quando a gente fala em pregação. Pastor Tércio, da Igreja Batista Monte Serra, pastor Marco, aqui da PIB Montenegro, são exemplos de pregadores. Se você me perguntar sobre um exemplo de perseverança e lealdade, eu trouxe alguém junto comigo, o meu filho, Timóteo.
Dificilmente ele vai desistir de algo e dificilmente ele vai deixar você na mão. Ele não deixa um amigo na mão. Ele é um exemplo de perseverança e lealdade. O pastor Marco brincou aqui com a minha inteligência. Muito obrigado de novo, pastor. Alguns me consideram um exemplo de estudioso e algumas pessoas por isso me pedem algumas dicas, alguns conselhos sobre como podem se aprofundar nos estudos e tudo mais. Acontece, irmãos, que por mais que eu admire esses homens, pastor Tércio, pastor Marco, por mais que eu ame meu filho e por mais que eu possa me dedicar nos estudos, todos nós somos seres humanos, falhos, e uma hora ou outra vamos falhar, inclusive naquilo que somos considerados exemplo. E mesmo que as pessoas possam se inspirar em nós e aquilo causar alguma coisa, alguma mudança na vida delas, não é a mesma coisa que o impacto que Jesus tem nas nossas vidas. Jesus nos deu um exemplo, é o que diz a nossa tradução. Mas não é apenas um exemplo, por quê? Porque Jesus fez primeiro o que nenhum de nós poderia fazer. E Ele fez isso no nosso lugar, num sacrifício vicário, como o pastor Marco nos lembrou em oração agora há pouco. Ele suportou a vergonha e a morte de cruz para o perdão dos nossos pecados. E Ele ressuscitou para nos dar vida. E é somente porque Jesus já fez isso, e é somente se estiverem em Cristo, que os seguidores de Jesus podem viver uma vida que não guarda ofensa e que perdoa os seus ofensores. Na verdade, irmãos, eu falei de exemplo como a expressão encontrada na nossa tradução, mas a linguagem de Pedro no original é mais forte do que um exemplo. Ele usa a expressão hipogramon, que em grego significa literalmente algo escrito por baixo. Então Jesus escreveu primeiro para que nós pudéssemos escrever depois. Em termos contemporâneos, em linguagem de hoje, Jesus nos deixou um caderno de caligrafia. E agora você entendeu por que o título da mensagem é o caderno de caligrafia de Jesus e não a isca da ofensa. Vamos focar no que é positivo. Vamos focar no que transforma a nossa vida e não naquilo que até hoje pode ter nos causado dor e sofrimento. O caderno de caligrafia de Jesus. Se vocês me permitem dizer isso, meus irmãos, muito mais do que um exemplo, a cruz é o caderno de caligrafia que Jesus nos deixou. Ele deixou o tracejado, sabe aqueles cadernos das crianças? As letras tracejadas? Ele deixou o tracejado do amor sacrificial, da graça e do perdão, para que nós uníssemos os traços e escrevêssemos a história do Evangelho na nossa própria vida. Somente a cruz já seria o ensino bíblico mais contundente sobre a nossa necessidade de perdoar. Você lembra o que Jesus falou quando estava sendo crucificado? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os. Somente a cruz já seria o ensino bíblico mais contundente sobre a necessidade de perdoarmos. Mas ainda assim, irmãos, nós temos, além das narrativas da crucificação, um ensino bíblico sólido e profundo sobre a necessidade e a importância, sobre o quão fundamental, na verdade, sobre quão imprescindível é o perdão nas nossas vidas. O próprio Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Percebe que isso não é algo simplesmente para nós repetirmos, sem sentido? E isso não é para repetirmos porque Jesus ainda explica depois. Ele diz, na sequência do Evangelho de Mateus: se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. E aqui você pode estar pensando: Carlos, eu fui ofendido. E você está me dizendo que se eu não perdoar, eu não recebo o perdão de Deus? De novo, calma, não sou eu que estou falando. Quem falou foi Jesus. Mas, se isso causa um pouco de estranheza,
então nós podemos simplesmente inverter a ordem. Paulo deixa isso claro em Colossenses 3:13. A ordem, na verdade, apesar da maneira como Jesus colocou, para ser contundente ao ensinar sobre a oração e sobre a necessidade de perdão, a ordem lógica, vamos colocar assim, é a seguinte: nós perdoamos porque Jesus nos perdoou. E quem compreendeu o perdão de Jesus, e quem recebeu o perdão de Jesus, perdoa. Ou seja, nós perdoamos uns aos outros porque compreendemos o amor de Deus manifestado na cruz de Cristo e recebemos o perdão de Deus. Meus irmãos, não existe ofensa maior do que o seu e o meu pecado. Os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. E ainda assim, o Filho de Deus, santo e sem pecado, tomou sobre si o castigo de toda a nossa transgressão. Você já pensou o que iria acontecer se Jesus não levasse desaforo para casa? Já pensou se ele chegasse aqui e dissesse assim: eu não vou levar esse desaforo para casa do meu pai, não vou levar isso aí de volta para o céu. Não, tudo que vocês fizeram contra mim aqui vai ficar aqui. A gente estava, com o perdão na palavra, lascado. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus não levou desaforo para casa. Ele realmente não levou desaforo para casa. Sabe para onde ele levou todo o desaforo, toda a ofensa, toda a humilhação, toda a agressão? Para a cruz. Ele levou tudo isso para a cruz. Não apenas aquelas que os judeus e que os soldados romanos praticaram contra ele, mas todas as ofensas praticadas por mim e por você, e todas as ofensas praticadas contra mim e contra você. Ele levou todas elas para a cruz. Quando nós compreendemos isso, como podemos nos dar o direito de não perdoar? Quando nós compreendemos que por causa das pisaduras, dos ferimentos de Jesus, nós fomos sarados, como nós podemos nos dar o direito de não perdoar? Como nós podemos nos dar o direito de guardar as ofensas no nosso coração? Como John Bevere também escreveu, se não corrermos o risco de nos ferirmos, não podemos dar amor incondicional. O amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferirem. Lembram do caderno de caligrafia? Como eu mencionei, a linguagem de Pedro é mais forte do que a de um simples exemplo. Jesus primeiro escreveu, deixou aquelas linhas tracejadas escritas para que nós possamos escrever por cima. Mas mesmo essa ilustração que eu usei, um pouquinho mais próximo do sentido original, ainda não tem a força necessária para nos comunicar o poder do Evangelho. Isso porque, meus irmãos, nós não estamos por conta própria, escrevendo em cima dos traços deixados por Jesus. Nós não estamos por conta própria. Porque quando nós compreendemos o Evangelho, compreendemos o tamanho do nosso pecado, compreendemos que Jesus morreu por nós na cruz, e nos arrependemos dos nossos pecados, e nos convertemos a Cristo, e entregamos a nossa vida a Ele, então o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. A ilustração ela só é perfeita se nós entendermos que nós não estamos escrevendo sozinhos, mas o próprio Cristo ressurreto, pelo seu Espírito, pega a nossa mão e nos ajuda a escrever. E assim nós podemos escrever uma história de amor e perdão nas nossas vidas, mas é somente assim. Por mais linda que seja a história do Evangelho, e por mais emocionante que possa ser, você só vai conseguir abrir mão do seu direito de guardar a ofensa e perdoar, se sujeitando ao Espírito Santo de Deus, e permitindo que o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus, viva e eficaz, produzam esse resultado na sua vida. Voltando então a esse caderno de caligrafia, o que nós temos é o próprio Cristo ressurreto, pelo poder do Espírito, pegando as nossas mãos e nos ajudando a escrever essa história de amor e perdão nas nossas próprias vidas. Nós não estamos sozinhos,
nós não estamos por conta própria. A verdade, irmãos, é que em Cristo nós podemos suportar as ofensas e perdoar. E eu poderia dizer mais, eu poderia dizer que apenas em Cristo e somente em Cristo, nós podemos verdadeiramente suportar as ofensas e perdoar. Permitam-me contar uma história que talvez muitos de vocês conheçam para encerrar. Quantos aqui já ouviram falar de Jim Elliot e de Elizabeth Elliot? Bom, se ninguém ouviu falar, melhor ainda, porque aí então a história vai ser inédita para vocês, ou pelo menos para a maioria de vocês. Esse era um casal de missionários dos Estados Unidos. E eles tinham um desejo no coração. O desejo deles era pregar o evangelho para os índios na América do Sul, mais especificamente no Equador. Então eles vieram, eles tinham uma filhinha pequena, trouxeram ela, e eles vieram com mais 4 famílias de missionários americanos. E eles se estabeleceram no Equador, começaram a evangelizar os índios equatorianos, mas eles ouviram falar, tomaram conhecimento de que havia uma tribo indígena no Equador, que era conhecida pelos próprios índios como selvagem. Eram os índios Auca. Auca é selvagem no dialeto dos índios. Mas o nome da tribo mesmo é Huarani ou Huarani. Eu acho até que parece Guarani isso, mas eu não entrei na pesquisa linguística. Então, eles ficaram sabendo desses índios que eram extremamente hostis. Esses índios matavam as outras tribos, eles matavam os estrangeiros que chegassem no seu território, e eles matavam uns aos outros, qualquer problema que tivesse. Eles eram muito hostis, violentos, agressivos. Mas, de alguma forma, cresceu no coração deles o desejo de evangelizar aqueles índios. E eles estabeleceram, então, uma base missionária na floresta, próximo ao local onde essa tribo, o Guarani, ficava. Num dos primeiros contatos, no ano de 1956, Jim Elliot e mais 4 missionários americanos foram brutalmente assassinados com lanças por esses índios Guarani. Eles foram lá para pregar o evangelho e os índios os receberam com lanças e eles foram brutalmente assassinados à beira de um rio. Agora, pense na situação da Elizabeth, a sua esposa. Ela estava ali no meio da floresta com uma filha para criar. Ela tinha todos os motivos do mundo para guardar ofensa no seu coração, para se sentir ofendida. Talvez até mesmo com Deus. Deus, o que eu estou vindo fazer aqui? Eu vim pregar o evangelho para esse povo e eles mataram meu marido. O que não dizer dos motivos que ela teria para guardar ofensa contra aqueles índios, contra os Guarani. Ela poderia voltar para sua casa nos Estados Unidos, se trancar num quarto escuro e escolher o caminho do isolamento e encarar uma depressão profunda. Ela poderia se tornar uma pessoa agressiva, reclamando da vida. Mas sabe o que ela fez, irmãos? Ela pegou a sua filha e foi morar no meio daquela tribo, convivendo com os mesmos índios que mataram o seu marido. Algum ser humano tem força e poder em si mesmo para fazer isso? O resultado disso é que toda aquela tribo ouviu o evangelho e muitos índios se converteram ao Senhor, inclusive daqueles índios que foram responsáveis pelo assassinato de Jim Elliot e dos outros missionários americanos. Jim Elliot é considerado um grande mártir cristão do século XX. E Elizabeth partiu para estar com o Senhor no ano de 2015. E ela é considerada uma das escritoras cristãs mais influentes do século passado. Ela escreveu um livro onde ela conta essa história através dos portais do Esplendor. Ela é uma referência na área de feminilidade. Ela é alguém que escolheu não guardar as ofensas no coração e que nos ensina
como um exemplo, mas por causa, não apenas do exemplo, mas da vida de Cristo, do poder do Espírito Santo nela, que é possível não guardar as ofensas e perdoar. Além desse livro, ou de outros livros, vocês encontram a história deles aí em documentários, em vídeos do YouTube, enfim. Mas Elisabeth Elliot é alguém que escreveu uma linda história de amor e perdão no caderno de caligrafia deixado por Jesus. Nessa noite nós iniciamos meditando sobre o texto de Lucas 17, 1 a 10. Se por um lado é inevitável que venham ofensas, a pergunta que nos cabe fazer é: como podemos suportar as ofensas e perdoar? Então olhamos para 1 Pedro 2, 19 a 25 e compreendemos que Jesus nos deixou o exemplo, um caderno de caligrafia, e que o Espírito Santo de Deus nos toma pela mão para que hoje nós possamos escrever a história do perdão nas nossas próprias vidas. Em Cristo, e somente em Cristo, podemos suportar as ofensas e perdoar. O que Deus falou com você? O que você vai fazer com isso? Eu encerro com a frase mais conhecida de Jim Elliot: não é tolo aquele que entrega o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Você consegue fazer a aplicação disso na sua vida hoje? Essa frase de Jim Elliot, que entregou a sua vida para que aqueles índios conhecessem o Evangelho, e só conheceram porque a sua esposa deu continuidade ao seu trabalho. Você consegue fazer a aplicação dessa frase na sua vida hoje, meu irmão? Aquilo que você pode entregar e que você não pode manter, aquilo que Deus está te chamando a entregar e que não adianta você manter, é o seu direito de permanecer ofendido. Você quer atear fogo em si mesmo, esperando que o ofensor morra asfixiado? Então entregue aquilo que você não pode manter. Manter isso só vai te fazer mal, só vai resultar em dor, sofrimento e morte espiritual. E se você entregar o seu direito de se sentir ofendido, você vai ganhar algo que você não pode perder. É claro que Jim Elliot está falando da vida terrena e da vida eterna, mas fazendo essa aplicação, nós podemos ganhar da parte de Deus a paz que excede todo o entendimento, porque não guardamos mais aquela ofensa nos nossos corações. E a paz de Cristo ninguém pode tirar de nós. Fechem os seus olhos, por favor. Pode ser que nessa noite tenha alguém aqui que compreendeu o tamanho da sua ofensa para com Deus. Alguém que compreendeu que o seu pecado, não importa o tamanho ou a gravidade que ele possa parecer ter, é tão grande que necessitou do sacrifício de Jesus na cruz. Se hoje tem alguém aqui que deseja pedir perdão a Deus e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje, você quer fazer essa oração hoje, você vai entregar a sua vida para Jesus hoje, eu peço que você repita essa oração comigo. Repita essa oração comigo então, por favor. Senhor Deus, eu reconheço que os meus pecados ofendem a tua santidade. Não importa o tamanho, não importa a quantidade deles. A minha vida de rebeldia e de independência me levou para longe de ti. Mas eu reconheço que Jesus morreu para o perdão dos meus pecados. Jesus morreu para o perdão dos meus pecados. Eu recebo Jesus nesta noite como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Amém. Permaneçam de olhos fechados, por favor. Alguém aqui fez esta oração hoje pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus? Se você fez isso esta noite, se hoje foi a noite em que você compreendeu o amor de Deus e recebeu o perdão dos seus pecados, fazendo essa oração, eu peço que você levante a mão, por favor. Aí onde você está, a igreja está com os olhos fechados, levante a sua mão, isso é algo entre você e Deus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Muito obrigado, pode baixar a sua mão, muito obrigado. Mas eu agora quero me dirigir a toda a igreja. Pode ser que haja pessoas aqui que reconhecem que têm vivido guardando ofensas no seu coração.
Talvez você tenha adotado o caminho do isolamento. A ofensa que você sofreu levou você a se isolar das pessoas e a não confiar em mais ninguém. Hoje você vive triste e amargurado, mas Deus não quer que você viva assim. Ou talvez você tenha adotado o caminho da agressividade. Talvez você mesmo tenha se tornado o ofensor de muitas pessoas, no seu trabalho, no seu ambiente de convívio social, na sua família, na igreja. A boa notícia é que em Jesus você pode deixar de lado a ofensa, pedir perdão e perdoar. E se você foi tocado por essa mensagem de qualquer outra forma nessa noite, e você tem uma resolução para fazer na presença de Deus, eu queria pedir que você ficasse em pé. Quem tiver uma resolução para fazer na presença de Deus, quem quiser entregar a Deus o seu direito de se sentir ofendido, quem quiser pedir perdão a Deus por suas ofensas, fique de pé, por favor. E aquelas pessoas que fizeram a oração levantando a sua mão antes e entregaram sua vida a Jesus, podem ficar de pé também. E todos aqueles que foram impactados pela mensagem dessa noite, que já se levantaram, muito obrigado por isso. Vou convidar vocês também agora a virem aqui à frente, que eu gostaria de orar por vocês. Venha aqui à frente, por favor, se você quiser. Pode vir aqui à frente que nós vamos orar juntos. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque Jesus morreu naquela cruz por nós. E porque Ele fez aquilo que nenhum de nós poderia fazer. E somente por causa do sacrifício de Jesus, e somente por causa da morte e da ressurreição de Jesus, é que nós podemos viver uma vida que não guarda ofensas. Deus, muitos de nós já morderam e têm mordido essa isca de Satanás. Mas hoje, as artimanhas do inimigo foram denunciadas aqui, nesta noite. Muitos de nós, Deus, guardamos ofensas no nosso coração. Muitos de nós temos nos sentido ofendidos. Muitos de nós temos ofendido. Mas hoje Tu falaste ao coração dessas pessoas que estão aqui. E por isso eu peço a Ti, oro por elas, para que elas, experimentando o poder da ressurreição de Jesus, possam escrever no caderno de caligrafia das suas próprias vidas a história da cruz, uma história de amor e de perdão, e que elas encontrem na Tua presença a paz que ninguém pode retirar. Eu oro por aqueles que fizeram uma oração, levantaram a sua mão e entregaram a sua vida a Ti nessa noite, Pai. Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz e Tu falaste ao coração dessas pessoas. Pai, conduz cada um deles nessa novidade de vida, nessa nova caminhada, nessa jornada em que eles vão aprender a não guardar ofensas nos seus corações, a pedir perdão e a perdoar. Muito obrigado, Pai. Faz na vida deles aquilo que nenhum ser humano pode fazer. Deus, os Teus filhos estão aqui nessa noite. Cada um deles tem uma resolução diante do seu coração. Eu estou orando, mas cada um está levando um pedido, cada um está levando um clamor no seu coração. E nós Te agradecemos porque sabemos que Tu ouves a nossa oração. Um coração quebrantado e contrito, Tu não rejeitas. E Tu não rejeitarás nenhum desses Teus filhos que vieram aqui à frente. Abençoa-os, Pai, e leva-os a essa vida de liberdade e de vitória que Tu tens para eles em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.